noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Mais uma terça-feira de Evangelho, preces, irradiações e músicas do Centro Espírita Cearense. Nós reunidos aqui como povo de Deus, família cristã, para pedirmos uns pelos outros, para vibrarmos uns pelos outros, para estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo e, em assim sendo, podermos compreendê-lo e colocá-lo em prática na nossa vida. Nesse momento, procuremos nos harmonizar, fechando os nossos olhos, quem assim achar confortável, procurando uma maior conexão com Deus, com o plano espiritual, e vivermos esse momento de prece que agora se inicia. Paz e bem a todos. Boa noite, meus irmãos. Prece geral. Prece pelos doentes. Jesus querido e amado, venha consolar todos os doentes que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares. Que os espíritos guardiões sejam amigos dos desencarnados que se encontram em atritos. Que os espíritos de luz ilumine o coração das crianças violentadas. Peço que os anjos guardiões cuidem também dos 14 milhões de desempregados no nosso Brasil, lhes dando passes magnéticos de conforto e iluminando suas mentes. Peço pelos coveiros para que eles sejam agraciados com saúde e paz no coração. Pelos irmãos que fazem a limpeza em nosso planeta Terra, que eles sejam todos fortalecidos. Peço pelos motoristas de aplicativo, ônibus e táxi, para que eles recebam luzes que iluminam todos os seus caminhos, por onde eles passarem. Pelos profissionais da saúde, que sua fé seja restaurada todos os dias e suas forças também. Peço pelos professores para que eles sejam abençoados, para que eles continuem ensinando e amando o seu próximo com seus ensinamentos corretos. Peço pela nação brasileira para que sejam agraciados todos os governantes, para que venhamos a ter vida mais digna em nosso Brasil. Peço a Maria Santíssima que visite o coração de cada idoso que se sente abandonado por seus familiares, para que eles sejam amparados e acolhidos por nossa Mãe tão maravilhosa. Peço pelos irmãos com fome, que sempre apareça alguém que lhes dê um alimento no seu dia a dia, porque não existe pandemia maior, meus irmãos, do que a fome. Peço a meu Deus Todo-Poderoso, Pai de nós todos, que fique conosco hoje e sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, agora é chegado o momento da leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando a introdução desse Evangelho e hoje estamos continuando
no resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, nos detendo aos itens 5 e 6. E diz na íntegra o texto do item 5. Após a morte, a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. O item 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Queridos irmãos, ao estudarmos o item 5 desse resumo da doutrina de Sócrates e de Platão contida na introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos que esse texto, ele se refere à doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores. Se refere à necessidade de reencarnações sucessivas e que essas acontecem depois de espaços, intervalos, tempo mais ou menos longos na erraticidade. No item 6, vimos a denominação de espíritos como daimon, que naquele tempo, no tempo de Sócrates, não era considerado como hoje, nos tempos modernos, o sentido pejorativo de daimon como um espírito mau. Não, na época de Sócrates, esses daimon se referiam aos espíritos, né? Eles não eram exclusivamente os seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral. Esses espíritos, quando se distinguiam dos demais, eram considerados superiores e chamados deuses, né? Os outros espíritos menos elevados podiam ter essa classificação de espíritos inferiores, né? O Espiritismo diz também que os espíritos povoam o espaço, que Deus também não se comunica diretamente com os homens, e sim por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitirem as suas vontades. Jesus disse claramente para nós: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos em Jesus o nosso intermediário maior. Temos os espíritos protetores, os nossos anjos guardiães, que eles fazem esse intermédio entre nós e Deus. Na doutrina dos espíritos, nós colocamos uma substituição de espíritos pela palavra daimon, do tempo de Sócrates, e na nossa doutrina irmã, doutrina cristã, esses daimon eram classificados ou chamados de anjos.
Então, dependendo da contextualização que nos encontremos, nós vamos classificar esses daimon como espírito ou como anjos, dependendo de qual religião nós estamos professando. O entendimento de saber que na casa do Pai tem muitas moradas diz respeito também ao entendimento que temos das palavras dos sábios, das palavras de Jesus. Que possamos meditar sobre esses itens para que tenhamos a certeza de que Sócrates e Platão, que escreveu as suas palavras, foram precursores de Jesus, assim como João preparavam os caminhos do Senhor. Paz e bem a todos. Peçamos aos nossos mentores, aos amigos espirituais ora presentes, a fluidificação de nossas águas. Estes irmãos retiram da natureza substâncias as quais manipulam e as utilizam como remédio. Ao ingerirmos essa água, façamos com fé, ela nos amenizará as dores físicas e morais, trazendo-nos auxílio. Possamos também oferecê-la aos nossos irmãozinhos animais adoentados. E agradeçamos toda a ajuda recebida e nos prontifiquemos ao aprendizado do amor. Obrigada por tudo, irmãos, e que a paz de nosso amado Jesus seja conosco hoje e sempre, que assim seja.